Bom, galera, a gente vai para a aula 37. Aula 37 a gente vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, né? É uma sequência de algumas aulas onde comentamos um pouco sobre fundos de ações, fundos cambiais, fundos multimercados, fundos de previdência e fundos imobiliários, que também é um produto bacana, é um produto que eu gosto de colocar no portfólio, desde que, ao meu ver, o cliente já tem um patrimônio consolidado, né? Não gosto de fundos imobiliários quando você está construindo patrimônio, mas sim quando você já tem um patrimônio consolidado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários na aula de hoje. Abrir aqui a apresentação. Bom, de maneira geral, os fundos imobiliários, eles são cotas, né? São comunhão de recursos que são juntados dentro de um fundo, e dentro desse fundo, um administrador ele faz todo o processo de administração, captação de recursos, através de vendas de cotas, né? Esses fundos imobiliários, a grana que a gente tem nesses fundos imobiliários, elas servem para vários empreendimentos, né? Todos ligados ao ramo imobiliário, por isso que eles são fundos imobiliários, eles não podem alocar dinheiro em outras classes. Então, esses fundos imobiliários, eles compram imóveis rurais ou urbanos, construídos ou até mesmo em construção, destinados a fins comerciais ou residenciais, bem como dívidas, né? Dívidas e títulos mobiliários, como letra de crédito imobiliário, que é o LCI, ou certificado de recebíveis imobiliários, que é o CRI, né? Tanto o LCI como o CRI, né? Eles têm nessa parte de composição também, além de ações de companhias do setor imobiliário. O fundo imobiliário pode comprar ações de uma Cirela, de uma EasyTech, de uma Gafisa, e tem essa composição aí que pode ser bem diferente, né? Normalmente os fundos eles têm uma política, né, de investimento. Então, dentro dessa política, a gente consegue ver se ele pode investir em imóveis prontos ou imóveis novos, se ele pode comprar imóveis, se ele não pode, se ele pode comprar terrenos, né? Se ele vai fazer trade, que é comprar um imóvel, uma terra barata para depois vender ela mais cara. Então, existe várias formas de você poder fazer isso, né? Os rendimentos auferidos pelo FII, eles são distribuídos periodicamente aos seus cotistas. Periodicamente, de que forma? Mensal, né? O mais comum é que esse tipo de rendimento seja mensal, tá? Então, por isso que é um chamariz muito grande para a pessoa física, porque ela receberia renda todo mês sobre isso, tá? Os FIIs são constituídos sob condomínio fechado e que não é permitido ao investidor resgatar as cotas antes do decorrido o prazo de duração do fundo. A maior parte dos FIIs tem prazo de duração indeterminado. Aqui só tem um adendo, porque é condomínio fechado, em questão, às vezes, de cotas, mas ele pode permitir qualquer tipo de resgate a qualquer hora, tá? Desde que esse fundo seja listado na bolsa, ele pode ser comprado e vendido a qualquer momento, né? Se o investidor decidir, no caso, cair fora do fundo, é só ele vender as cotas no mercado secundário, que seria na bolsa, né? Quais são os tipos de fundos mais conhecidos aí do mercado? Primeiro, a gente tem o fundo de tijolos, talvez sejam os mais conhecidos, né? Os fundos de tijolo, ele é chamado de tijolo porque ele é físico. Então, ele é um fundo que compra algum imóvel físico, né? Então, a gente tem os lajes corporativas. O que é laje corporativa? Ele investe em edifícios de escritórios. Os contratos são geralmente de longo prazo, né? A renda potencialmente ela é estável, né? Mais sensível a ciclos econômicos. Por exemplo, pandemia. Pandemia, a gente teve uma grande queda nesses fundos de laje corporativa, porque o pessoal saiu dos escritórios e veio para o home office, né? E depois ficou um tempão no home office, e agora que estão voltando para os escritórios. Então, naquela época, a vacância foi alta, fora que as pessoas não podiam se deslocar, né? Ninguém podia se deslocar, trem, ônibus, tudo difícil, as entradas nos lugares estavam muito complicadas, então todo mundo trabalhava no home office. Então, os fundos de laje corporativa, nesse período, eles tiveram uma grande queda aí no mercado.
Em paralelo a isso, a gente tem os fundos de hospitais, que ele compra hospitais e clínicas, tá? Então, são contratos também de aluguel de longo prazo, também trazem renda estável e são menos afetados a flutuações econômicas. Dificilmente você vai ver um hospital mudando de região. Por quê? O hospital normalmente, o prédio que é construído para o hospital, ele é muito, ele tem características marcantes, né, em questão de estrutura do prédio. Então é muito difícil um hospital sair daquele lugar, né? Assim, raramente você vai achar um hospital que falou, nossa, esse hospital saiu daquela localização, né? Normalmente, principalmente hospitais grandes. Tem hospitais grandes que estão lá 40, 50 anos no mesmo local. Então é muito difícil nesse sentido. Depois a gente tem os fundos de hotéis. Fundos de hotéis, eles investem em propriedades hoteleiras. Então, eles compram os hotéis, compram quartos, e eles têm esse ponto. Tem sazonalidade econômica, tem potencial de alta demanda em alta demanda, tem possibilidade de alto retorno em alta demanda turística. Mas na pandemia também sofreu bastante, porque as pessoas não podiam se hospedar. Fora que os executivos, os funcionários, eles não estavam se deslocando, estavam dentro de casa, então não tinha muito sentido de ficar em hotéis. Então, até mesmo o meio corporativo diminuiu nesse sentido e o meio de lazer também diminuiu porque você não podia viajar, os aviões não podiam, tinha toda uma série de restrições, então eles sofreram bastante. Fundos de shopping, os shoppings eles investem em shoppings, centros comerciais, é vinculado ao consumo, então pode ser impactado por fatores econômicos e sazonais, né? Também shoppings na época da pandemia sofreram bastante. E fundos educacionais, que são, eles compram escolas, universidades, tem estabilidade, né? Porque é contrato de longa duração, mas depende da qualidade das instituições inquilinas. Diferente, no caso de educação, a gente já viu universidades diminuindo, saindo daquelas regiões, trabalhando mais no EAD, no digital. Então, esse setor é um setor complicado. Além desses setores, a gente pode mencionar setor de logística, que compra galpões logísticos. Podemos mencionar, além dos galpões logísticos, a gente tem uma ampla enorme de características que a gente pode ter, mas tem logística, a gente pode ainda ter de terras, que aí são os famosos fiagros, que eles compram fazendas, né? Eles arrendam fazendas ou compram fazendas, né? Então, tem fundos de bancos, de agências bancárias. Então, existem alguns outros setores que não está aqui na apresentação, mas que existem aí no mercado, tá? Depois a gente tem os fundos de papel. Por que fundo de papel? É atrelado a dívidas. Tá? O fundo de papel ele compra LCI e CRI. Então, eles são fundos de dívida. Esses são os fundos mais complicados, tá? Recentemente, história aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, foram os fundos que mais sofreram, tanto em desvalorização como de dividendos, porque compraram títulos podres de empresas que não cumpriram que não cumpriram os pagamentos, que foram fazer empreendimentos e desistiram. Então, esses fundos são bem complicados. A gente tem fundo de desenvolvimento, não gosto muito, porque esse fundo ele acaba após desenvolver. O que ele desenvolve? Uma obra, seja vários apartamentos, seja várias casas, seja imóveis comerciais. Depois que ele desenvolve, o que ele faz? Ele desaparece do mercado, né? Então, esse fundo acaba sendo o mais complicado nesse sentido. Não gosto muito, mas tem de desenvolvimento bastante aí no mercado. Fundos híbridos eu gosto, porque eles misturam uma parte de físico com títulos financeiros, então eles conseguem comprar tanto FOFs, eles podem comprar tantos fundos imobiliários, como eles podem comprar propriedades físicas e títulos financeiros. Max Renda, que é um dos maiores do setor, ele é um híbrido. Depois, fundos de fundos, FOF. Fundos de fundos, ou Funds of Funds, é fundo que investe em outros fundos. Então, vamos dizer que ele viu que os shoppings estão ruins na pandemia. Ele foi lá e comprou cotas de shoppings. Lajes corporativas está ruim, ele ia lá e comprava lajes corporativas. Gosto bastante de FOFs. O único problema é que o FOF ele tem uma dupla taxa, porque você paga a taxa de administração no fundo que ele comprou e nele também, tá? Mas tem alguns casos que teve uma grande valorização de FOFs, tá? Que são os fundos sobre fundos. E eles podem fazer muito trade, né?
Então, eles compram barata a cota, quando a cota sobe bastante, o que eles fazem? Vai lá e vende, né? Vai lá e vende mais caro, tá? Qual que é a vantagem de você ter fundos imobiliários? Você não precisa comprar um imóvel, então você não tem que desembolsar aquela fortuna toda, né? Você não precisa ter conhecimento muito técnico nesse sentido. Você pode comprar uma cota a partir de R$ 10, tem cota até menos do que R$ 10. E as melhores cotas aí do mercado é de R$ 100 a R$ 200 ali, nos fundos mais conceituados. Mas não é um valor alto para você começar. Você pode diversificar, ou seja, você pode investir em diversos setores, desde, desde hotéis até agências bancárias, então é bem legal nesse sentido. As receitas, elas são distribuídas mensalmente para o cotista, isso é bem legal, porque aí você vai fazendo uma bola de neve em questão de rendimentos. Se tiver aumento do preço dos imóveis, isso gera um aumento do patrimônio e, consequentemente, a cota também tende a valorizar. E toda a tarefa de burocracia, administração, despachante, manutenção, é tudo fora. Você não tem que tomar cuidado com nada disso. E, além disso, ainda tem a cereja do bolo, que é isento de imposto de renda. Então, esse dividendo que você recebe mensal, ele é isento de imposto de renda desde que algumas normas sejam cumpridas. O fundo precisa ter, no mínimo, 50 cotistas, né? Nenhum cotista pode ter mais de 10% do fundo. Então, por exemplo, uma pessoa física não pode ter mais de 10% do fundo, né? E as cotas, elas precisam ser negociadas em bolsa de valores, né? Então, até aí, tudo legal. Então, aqui, novamente, fundos de tijolo são educacionais, shopping, lajes corporativas, ativos logísticos e hotéis. Fundos de papel, ele é fundos de dívida, ou seja, ele tem CRI, LCIs e LH, que são letras hipotecárias. E o fundo de papel também é classificado como fundo de fundos, que ele compra cota de shoppings, cota de logística, cota de dívidas também, né? Então, é bem legal nesse sentido. Agora, o que é importante para a gente avaliar quando a gente compra um fundo imobiliário? Primeiro, a qualidade do imóvel, principalmente em períodos de baixa atividade econômica. A taxa de vacância, que é quanto que ele está vazio, né? Isso é importante para a gente saber se ele está com algum problema de rendimento, ou se ele tende a voltar a entregar um retorno bacana. Localização, qual é a localização desses fundos? E o dividend yield, que é o DY, né? Que é quanto que de dividendos anuais esse fundo paga. Além disso, o Cape Rate, que é média taxa de retorno em relação à renda do fundo, bem legal também. E o PVP. PVP em fundo imobiliário tem que ser utilizado muito à risca, diferente das ações, né? Em fundo imobiliário, acima de 1, já não compraria. Para mim, o ideal é de 70 a 90, 95 no máximo, de 0,70 a 0,95. Chegando em 1, já fica complicado para aportar, principalmente fundo de dívida. Né? Fundo de dívida, que é os fundos de papel, não faz sentido nenhum comprar acima de 1 de PVP. Né? Não faz sentido nenhum, né, nesse ponto. E indexadores. Quais são os indexadores, né? Deixa eu pegar aqui que acho que apagou. Quais são os indexadores, né? Que são utilizados para corrigir esses fundos, IGPM, IPCA. Quando o IGPM dispara, às vezes esses fundos ganham bastante. E a liquidez, né? Qual que é a liquidez do fundo, se ele tiver que vender o patrimônio dele, né? Bem interessante esse ponto. E o último seria a gestão, né? Como que a gestão cobra de taxa de administração, performance e tudo mais, né? Que eles cobram. E qual que é o risco, né? Qual que é o risco de vacância, inadimplência dos inquilinos, riscos regulatórios e riscos de mercado, né? Agora, eu uso geralmente um site que tem muita informação nesse sentido, que é o Clube FI. Vamos entrar aqui no Clube FI, que é bem legalzinho esse site. Tem muitas informações, né? Então, aqui é o Clube FI. Clube FI
Ele é a maior referência para a gente consultar essas informações em relação a fundos. Aqui você vê que tem uma aba só para mostrar quais são as classes de fundos imobiliários que a gente tem. Então, tem agronegócio, hospitais, hotéis, incorporação, residenciais, lajes corporativas, logísticos, shopping, fundo de fundo, recebíveis imobiliários e híbrido. Então, aqui a gente consegue ver vários. Ó, híbrido, por exemplo. Clique em híbrido, vai aparecer todos os fundos híbrido. Deixa eu ver aqui, acho que não. Você vê que tem vários fundos híbridos, ó. Vários, vários, vários. Tarará. Olha o tanto de fundo híbrido. Parará. Então aqui é tudo fundo híbrido, ó. Que eles misturam várias classes. Então vamos descendo aqui. Eu vou pesquisar um que é bem queridinho, bem conceituado aí no mercado, que é o Max Renda. Tan, 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 tan. Esse é o Max Renda. Quais informações é bem importante? Aqui nos comentários a gente consegue ver o que a galera está falando sobre ele. É interessante, tem muita gente que estuda demais esses fundos imobiliários. Então, eles vão falando aqui bastante, ó, sobre o Max Renda. Descendo um pouquinho aqui, imóveis, se ele tiver imóveis, né, aqui dá uma descrição. Ele não tem, tá? Mas a gente vai depois ver uma coisinha. Comunicados. Aqui fala os últimos relatórios dele, mas a gente vai entrar um pouquinho mais adentro, né? Dividendos. Quantos dividendos ele vem pagando, ó? Nos últimos 12 meses ele pagou 12,44 em relação à cota e 12% em relação ao IPO. Uma taxa bem razoável, né? 12%, né? Aí tá entregando 1% ao mês, né? Interessante. Aí só tem que ver se ele não está caindo como está acontecendo agora. Né? Ele tinha chegado a 10,10, 10,20, ficou um tempão em 10,20, agora está 9,73. Ou seja, ele teve uma queda e uma desvalorização. Então tem que tomar cuidado nesse ponto, porque você ganha no rendimento, mas perde na valorização, na desvalorização, né? Tanto que aqui mostra ó, qual que é a cotação na data base, ó, 9,93, 10,14, 10,19, chegou até 10,75, ó. Então, de 10,75 para 9,73, a gente está falando de R$ 1 que ele caiu na cotação. E tá pagando em torno de 9 centavos, chegou a pagar até 11 centavos por mês. Então, quando ele estava pagando 11 centavos por mês, estava bem interessante. Agora está pagando 9 centavos por mês, o que ainda continua sendo interessante, mas a gente vê que tem uma queda no rendimento e uma queda nas ações também. O mercado às vezes ajusta, tá? A cotação com o rendimento. O valor da cota chegou no PVP, ó. O PVP dele chegou. PVP tá 1,01. A cota, o patrimonial da cota é 9,65. E hoje ele está negociando a 9,73. Ainda está um pouquinho acima da cota, mas está começando a ficar interessante em termos nominais, né? Em termos nominais está começando a ficar interessante. Então, valor patrimonial, aqui fala quantos cotistas tem, é um dos que mais tem cotistas. A gente vai ter 1.205.503 cotistas. Então é gente pra caramba. E aí, aqui tem os ativos. Se clicar nos ativos e esse fundo tiver um ativo ali, aparece. Mas a gente vai para a parte principal, que é o quê? Que é comunicados. Então a gente vai clicar em comunicados, vai descer e a gente vai no relatório gerencial. Cadê? Vamos ver se é o relatório gerencial. Esse é o relatório gerencial que a gente vai mostrar agora. Então, esse relatório gerencial ele é feito a cada 3 meses e basicamente fala tudo sobre o fundo, tudo que eles estão fazendo de movimento, tudo que vem acontecendo. Né? Tem bastante coisa nesse sentido. Vamos abrir ele agora.
Então, esse é o relatório, 31 páginas, é um relatório grandinho, e ele vai falando alguns pontos legais, tá? Esse fundo é gerido pela XP Asset, agosto de 2024, né? Então, depois de agosto, setembro, outubro, novembro, vamos ter um em novembro, então já temos outro. Rendimentos distribuídos, 9 centavos, 0,89 de yield mensal, ou seja, não chegou nem a 1%. 11,19 de yield anualizado, tá? Isso daqui é a base até agosto. Então, provavelmente aqui ajustou um pouquinho mais para 1%, porque aqui não está considerando nem setembro e nem outubro. Tá? Então, aqui a taxa de administração 0,90, número de cotistas mais de 1 milhão, 4 bilhões de patrimônio. Tá? Aí aqui eles falam tudo sobre o fundo, o que o fundo está fazendo, qual que é o ponto legal, né? Eles falam bastante. Quanto que eles estão gerando de receita, ó. Né? Então, aqui, ó, receita em agosto, quanto que eles geraram de tanto de receita, ó, e quanto que ele distribuiu mensal na cota. Então, aqui vai mostrando como que está a receita dele. Até aqui a gente não vai ter muito adendo. Vamos descer aqui a taxa interna de retorno. Vamos descendo mais um pouquinho também. Como que a cota está sendo negociada no mercado secundário? Tem volume, tá? Esse fundo tem um volume extremamente alto. E a composição do portfólio? Quanto que ele tem de CRIs? 63%. Quanto que ele tem FIIs? 9%, ou seja, ele investe em FIIs. Quanto que ele tem caixa e quanto que ele tem permuta. Né? E quanto que ele tem a taxa média de aquisição deles. Então vamos descendo mais um pouquinho. Aqui ele vai falando quanto que ele tem, ó, de CRI. Quais são os setores que ele mais tem, ó. Ele tem uma parte em imobiliário residencial e uma parte em varejo alimentar. Tá? Bastante atrelado a IPCA, o que é interessante, porque se o IPCA subir, ele consegue entregar um retorno melhor também. E aqui vai uma parte bacana da aula. Ele mostra todos os CRIs que ele comprou. Todos. Mostra a securitizadora e mostra quem é o devedor. Olha, ele tem Shopping Itaquera, que é ali do lado do estádio do Corinthians. IPCA mais 9, ó. Baita retorno. Ele tem da Mitre, empresa aí da Bolsa. Tem da CSN, outra empresa da Bolsa. Tem da MRV. Tem da FENSA, Coca-Cola. Então, assim, ele tem várias e várias empresas aqui no portfólio. Olha o tanto. Arena MRV, pagando CDI mais 4%. Isso aqui é tudo CRI. Então, essas empresas, elas têm que pagar todo mês dinheiro para o Max Renda. Então, tem muito, ó. Tem vários. Você vê aqui, são toneladas de CRI. E aqui são provavelmente fundos com problemas, ó. Então, por exemplo, esse Urban Plan Mezanino tem um probleminha, ó, pedido de recuperação judicial. Então, depende de quanto que o fundo está alocado nesses CRIs, né? Se está alocado bastante, se está alocado com pouco. Aqui ele fala novamente o histórico de cada um desses CRIs. Você vê que é um detalhamento bem legalzinho. Vamos descendo, vamos descendo. Olha o tanto de tela só falando de CRI. Tem até da Cogna, ó, Cogna Educacional, ó, Cogna Educação. Fala se está lastreado, o CRI, se não está lastreado. E aqui, carteira de fundos imobiliários. O que ele vem comprando? Ele vem comprando esse LPLP11, não sei o que é, SPVJ, Gari 11, Mana 11, Game 11, NCRI 11, XPCI 11. Né? Então ele vai comprando esses fundos, ó. E aqui vai falando. E aqui são as permutas, né? Que aí a permuta, uma parte do imóvel, o Max Renda ele recebe, né? Então aqui são todas as permutas. Ó. Então tem o Brooklyn 2, ó, obras. Início da obra começou agora em agosto de 2024, entrega só em novembro de 2027. Capital comprometido, 76 milhões, tá? Então, aqui, valor geral da venda, 655 milhões. Porcentagem de venda, 63%.
participação no projeto 21%. Então, 21% desses 655 milhões é do Max Renda, tá? Brooklyn 2, Brooklyn 3, ó, Morumbi 1, Jardim Europa 2, Campo Belo 3, Vila Nova Conceição, Perdizes 2, olha o tanto de imóvel que eles estão entrando, tá? Cambuí. Então, é aqui acaba o material. Basicamente, esse relatório ele vai mostrar muito se é legal de entrar nesse investimento. E no Clube FI, lendo os comentários, vendo o PVP, vendo a qualidade dos ativos, vendo quanto que ele paga de dividendos, vai te dar mais um racional para você investir ou não no fundo imobiliário. Então, na verdade, você usa os dois ali para fazer um complemento, e aí acompanha a cada 3 meses esse fundo. Diminui o valor da cota, diminui o valor do dividendo, começa a dar uma olhada se não é o mercado só panicando, porque fundos imobiliários, quem manipula, quem mexe com o preço é pessoa física. Dificilmente os fundos, os institucionais entram dentro desses fundos imobiliários porque não pode, tem uma série de restrições, liquidez, tem vários pontos nesse sentido. Então tem que tomar só cuidado nesse ponto. Tomando cuidado, é um produto que dá para acrescentar dentro da carteira, não muito, mas dá para acrescentar para ter renda passiva todo mês. E com isso você consegue gerar caixa todo mês também para poder comprar outras classes de ativos também, tá bom? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.